Vamos abrir a palavra do Senhor, livro dos Salmos, capítulo 1. Será a nossa meditação nesta noite, com a graça do Senhor. A palavra do Senhor assim nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Que Deus nos fale através da sua palavra. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de meditar com vocês hoje nesse texto. E o título da minha mensagem é uma pergunta. E essa pergunta ela é muito simples. Você é uma árvore ou você é uma palha? O texto do livro dos Salmos nos encaminha em direção a esta pergunta. Há algum tempo no Brasil, nós ouvimos pessoas dizendo de outras algo vexatório quanto à sua forma de pensar, a respeito de uma inclinação política ou de uma conduta. A língua é assim, a língua nunca muda de uma hora para outra, ela primeiro varia, e porque ela varia, então acontece a mudança. Nós ouvíamos pessoas dizendo, tal pessoa é gado, e isso dizia respeito a uma inclinação política. E assim, esta variação, ela acontece hoje em dia, as pessoas elas desferem esses golpes por palavras, quando agora não é só política mais, mas quando uma opinião não é de acordo com alguém, a pessoa diz, você é gado. Então, esta variação que advém de uma manifestação política, tomou conta do nosso dia a dia. Pessoas agora dizem a respeito de umas e de outras, fulano é gado, beltrano é gado, e assim por diante. Há uma pergunta aqui nesse texto, que ela está nas entrelinhas. E esta pergunta é, você é árvore ou você é palha? Eu acho que ela é muito mais importante do que ser ou não ser gado. Porque palha não é semente. Se você semear uma palha, não vai acontecer nada. Se você tomar uma semente, como Jesus bem ilustrava, uma semente tão pequena como de mostarda, ela torna-se um arbusto e aves do céu vêm e fazem ninho sobre ela. Portanto, a pergunta de ser uma árvore ou ser palha é uma pergunta extremamente essencial em todo o tempo. Mas há uma necessidade de que este salmo esteja diante dos nossos olhos constantemente. Porque nós temos, infelizmente, uma influência, e isso vem de outras manifestações religiosas, de que há alguns textos bíblicos que eles tornam-se prediletos, tornam-se mais fáceis. Nós temos alguns textos que eles de imediato são citados, como por exemplo, Salmo 23, Salmo 91 e assim por diante. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, há algo encantador, porque de todos os textos que o povo tinha em mãos, quando voltou do cativeiro, de alguma forma esse texto aqui veio a ser o primeiro do livro dos Salmos.
Os salmos nada mais são do que cânticos e orações e declarações de confiança em Deus. Tudo isso acontece por inspiração divina, por sopro divino. Isto não é uma coisa comparada à poesia dos homens, que diante de um encanto da vida, ou seja lá o que for, ele então decide combinar versos e o resultado disso vai ser um texto poético. Nós temos aqui declarações que são do mais profundo do ser. Quem lê os salmos aprende a orar. Quem lê os salmos aprende a ler a Bíblia. Quem lê os salmos aprende a reverenciar o culto a Deus. Quem lê os salmos aprende a respeitar quando alguém está orando. Quem lê os salmos aprende quando alguém está cantando louvores a Deus. Aprende a ouvir. Os salmos trazem para nós, meus irmãos, reverência no culto a Deus. E esta reverência não somente no momento do culto público do povo de Deus, mas na vida, no dia a dia. E é interessante nós lembrarmos que a Bíblia, ela levou aproximadamente 1.600 anos para ficar pronta. Aprove a Deus, em sua soberania, em sua vontade suprema, comunicar a sua revelação a partir de Moisés, aproximadamente no ano 1500 a.C. Há umas variações de datas, mas nós arredondamos para ficar fácil para ensinar. Aproximadamente 1500 a.C. E isto vem sendo revelado progressivamente, ensinando o povo de Deus até o ano 100 da nossa era. Por isso, 1.600 anos em que Deus falou a homens santos, e eles escreveram tudo quanto receberam da parte de Deus. E neste período de 1.600 anos, muita coisa aconteceu. Nós temos o início da escrita da palavra de Deus, com Moisés, quando após ter, pela mão de Deus, conduzido o povo para fora do Egito, ele se encontra no Sinai com Deus e recebe as palavras de Deus ali e começa então a grafia do livro do Gênesis. A pergunta que muitas pessoas fazem é, como que alguém pode ter certeza de que a criação foi em 7 dias, e são dias de fato e não outros? Quem estava lá? Por que aquelas genealogias são tão importantes? Eu só tenho uma resposta a dizer. Porque Moisés passou 40 dias e 40 noites com Deus, falando face a face. E Deus revelou para ele aquilo que aconteceu desde os tempos da criação. E assim então a revelação vai sendo concedida ao povo de Deus. E é importante que você se lembre disso. A Bíblia não foi escrita para o incrédulo. A Bíblia foi escrita para o crente. E o crente, pela palavra de Deus e pela pregação da palavra de Deus, ele pode sim ministrar ao incrédulo. Mas o objetivo primário da Bíblia Sagrada é o povo de Deus. É o povo de Deus. E nesse período da revelação, aconteceu de o povo pecar contra Deus. Depois do Senhor ter feito aliança com o seu povo, o povo pecou contra o Senhor, e em decorrência disso veio então o castigo, que foi o cativeiro. O povo de Deus foi levado cativo primeiramente para a Assíria. Depois o povo foi levado para a Babilônia. Depois o povo foi conduzido para o Império Medo-Persa. E depois do Império Medo-Persa, o povo teve autorização de voltar a Jerusalém, aqueles que desejassem, e recomeçar a construção da cidade santa e do templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor. E quando o povo volta para Jerusalém, para começar a reconstrução, há algumas figuras emblemáticas, como por exemplo a figura de Esdras, que era sacerdote e escriba, versado nas Escrituras, e a ele é imputada a organização do livro dos Salmos.
Este homem de Deus, ele reúne todos esses textos e, sob inspiração divina, ele recolhe esta declaração e coloca como o primeiro salmo. Se nós falarmos para uma pessoa hoje em dia qual é o salmo mais lido, provavelmente ela vai dizer: o salmo mais lido no Brasil é o Salmo 23. Mas se perguntássemos nos dias de Jesus qual é o salmo mais lido, se perguntarmos na cultura judaica, israelita, qual é o salmo mais lido, é o salmo número 1. O salmo número 1 ele nos aponta para os dois caminhos, as duas esferas, as duas condições de vida. Tirar o salmo primeiro da nossa leitura com a vida, amassá-lo ou colocá-lo numa gaveta, traz resultados horrendos. Por trás de um casamento fracassado, há um salmo primeiro relegado. Por trás de um filho rebelde contra os pais, há um salmo primeiro escondido e negado. Por trás de uma igreja que não se bica, graças a Deus, não temos esse problema aqui. Estou apenas falando à guisa de informação. Há uma preferência de não ler o Salmo 1, quando isso acontece. Por trás de qualquer facção, partido, na casa de Deus, é porque o Salmo 1 não é levado a efeito. Tamanha a importância dele. E ele não coloca para nós uma coluna do meio. Não há aqui uma neutralidade. Há dois caminhos apenas: o caminho do justo e o caminho do ímpio. O justo é comparado à árvore e o ímpio é comparado à palha. Vejamos como esse texto nos edifica. Ele começa dizendo: bem-aventurado quem? O homem. Artigo definido. Não é bem-aventurados os homens que. Bem-aventurado o homem. Há uma singularidade no meio de uma multidão. É como se o salmista, ele por moção de Deus, ele observa que dentre a multidão de pessoas, Deus pinça uma pessoa em especial e evidencia quem é ela. Por isso ele diz: bem-aventurado este homem, o homem. A palavra bem-aventurado significa feliz é. Mas eu gosto da interpretação que diz: quão recompensadora é a vida do homem. Quão recompensadora é a vida do homem, que, aí começa com uma negativa, não faz uma série de coisas. Não, são apenas 3 coisinhas aqui que ele pontua. Nós precisamos lembrar que uma vida recompensadora, segundo o padrão de Deus, começa com uma negativa. Não ser, não estar, não participar. Começa assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A declaração por ímpio, ela é forte e ela é importante porque são os culpados, sempre estão em comunidade. O homem bem-aventurado está no singular, mas os ímpios está no plural, há uma comunidade. Os ímpios estão em maioria. Os ímpios sempre estarão em maioria. Se você se preocupa em ser aceito neste mundo, eu quero dar uma notícia para você. Este não é o caminho. Porque os ímpios sempre estarão em maioria. E se você teme a Deus, provavelmente você será o homem, a mulher, sozinhos deste mundo. Este salmo nos aponta para uma pessoa que viveu sozinha neste mundo. E esta pessoa é o nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo no livro dos Salmos aponta para Jesus. E não há uma pessoa que teve a vida mais recompensadora diante de Deus do que o Senhor Jesus.
Porque ouvir uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Meus irmãos, imagine isto, faça um cálculo, se possível for. Temos 7 bilhões de pessoas na face da terra. Há 2.000 anos atrás, por causa de doenças, de guerras, de tantas coisas, vamos assim jogar bem alto uma população na terra? 2 bi? Não era tudo isso naquela época. Mas vamos imaginar que fosse. E dentre toda essa massa humana, Deus, o nosso Senhor e Pai, Ele olha para a terra e aponta para Jesus e diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele é a nossa referência, para nós entendermos o Salmo 1. Nós não entendemos o Salmo 1 olhando para nós. Nós entendemos o Salmo 1 olhando para Jesus. Aliás, uma das coisas que impede as pessoas de entender esse texto é a mania religiosa de dizer que as pessoas que aqui são descritas são aquelas que não estão na igreja. E aí acontece um grave problema. Mas vamos caminhar um pouquinho. O homem bem-aventurado não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Pecadores está no singular ou no plural? No plural. O homem bem-aventurado está no singular ou plural? Singular. Os pecadores. Aqui, por pecadores, são aquelas pessoas que elas voluntariamente erram o alvo da obediência a Deus. Esta é a nossa natureza. E ela precisa ser tratada por Deus. Os pecadores são aqueles que sabem da lei de Deus, sabem da conduta que Deus estabeleceu, mas dizem: eu vou viver de outra forma. Como dizia o Frank Sinatra, eu vou fazer do meu jeito. My way. O texto continua dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores não quer dizer aquela pessoa engraçada da família no churrasco. Aliás, isso é extremamente necessário. Escarnecedor não é aquele amigo bacana que conta piada e que faz a gente rir, piada saudável, né? Escarnecedor não é a pessoa bem-humorada. No centro da palavra escárnio está a palavra carne, vontade da carne. Escarnecedor é aquela pessoa que zomba da presença de Deus com a sua própria vida. Eu vou fazer, eu vou pensar, eu vou falar, eu vou agir desta forma porque a presença de Deus ela não tem importância para mim. Qualquer pessoa que pensa dessa forma é uma pessoa que escarnece da presença de Deus. Ela zomba da presença de Deus. E o salmista diz: o homem bem-aventurado, segundo Deus, é um homem que está no caminho oposto. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E nós perguntamos: por que ele não faz isso? É possível viver essa vida? Será que somente eu sou tentado pelo conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores? É possível superar essas tentações? Sim, é possível. E a receita está no versículo 2. Há uma palavrinha aí: antes. Antes do conselho dos ímpios, antes do caminho dos pecadores, antes de se assentar na roda dos escarnecedores, antes, ele pratica algo. E ele faz o que no versículo 2? O seu prazer está na lei do Senhor. Quando diz aqui a lei do Senhor, meus irmãos, é a Torá. É o ensino catequético da palavra de Deus. É aquilo que nos diz a Escritura sobre fale o tempo todo, quer assentado, quer andando, onde for, fale da minha lei. O Senhor disse ao povo: ensine a minha lei.
Pais, propaguem isso para os vossos filhos e para os filhos dos seus filhos. De geração em geração deve haver ensino didático, catequético da palavra de Deus. E aqui está dito que o prazer deste homem está neste contato com a palavra de Deus, de modo que ele aprende o que vem da palavra de Deus, e por isso ele é bem-aventurado. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele faz o quê? Medita de dia e de noite. Eu sei que você já tem isso na sua memória, mas eu quero lembrar. A palavra meditar é o mesmo que ruminar. É aquele movimento que o animal faz de ingerir o alimento e depois, para fazer a digestão, volta à boca e ele rumina. Aqui o verbo meditar é este. A pessoa não ouve apenas no domingo e volta para casa. Isso fica ecoando, fica reverberando dentro de si. Ela fica lembrando e ela faz esforço para lembrar. Aliás, uma coisa que eu incentivo você a fazer, e eu gosto disso aqui na igreja, quando nós estamos ministrando a palavra e nós estamos anotando o texto, e isso é dito nos grupos familiares, isso é propagado durante a semana, isto é conversado, nós precisamos ter essa disciplina, porque é possível que amanhã, no café da manhã, você não lembre do que eu estou dizendo para você. Nós podemos lembrar das péssimas notícias do Fantástico, mas a pregação de domingo à noite a gente tem dificuldade muitas vezes. E gente, isso faz parte da nossa natureza. Nós precisamos nos exercitar na lembrança da palavra de Deus. Agora tem uma coisa, se a palavra de Deus ela traz prazer, por que nós não estamos sentindo este prazer? Gente, quando a palavra de Deus ela traz prazer para nós, ninguém tem que lembrar a gente de ler ou de recitar. Quando a palavra de Deus, ela traz prazer para o nosso coração, a gente não fica fazendo esforço hercúleo para decorar um texto. Naturalmente isso vem, a gente ama o texto, a gente absorve ele, e ele faz parte de nós. Quando a gente ama a Sagrada Escritura, acontece aquele fenômeno igual música. Já esteve num ambiente que estava tocando uma música, você não estava pensando nela. Depois que você sai do ambiente, estou pensando aqui numa loja de shopping. Você sai dali, aquela música fica ecoando na tua mente, e você pensa, por que eu estou lembrando dessa canção? Tanto assim. Aquilo fica reverberando. Irmãos, a palavra de Deus ela acontece da mesma forma conosco. Você tem prazer na lei do Senhor, isso fica dentro de você produzindo efeito. Isso volta, isso forma a tua mente, você enxerga o mundo através da palavra de Deus, você interpreta o mundo através da palavra de Deus, e não é isso que nós estamos precisando nesses dias? De homens e mulheres que interpretam o mundo segundo a palavra de Deus? Uma das coisas marcantes na minha vida foi ler a biografia de John Wesley. E não tem nenhum problema em ler, tá? Não é porque ele é arminiano que eu vou deixar de ler. Ele foi um homem de Deus, muito usado por Deus. Um homem extremamente usado por Deus na Inglaterra do século XVIII. E a maneira que ele lia os jornais era o jornal numa mão e a Bíblia na outra mão. Ele lia as notícias, mas ele as interpretava segundo a Escritura Sagrada. Você verá que o jornal é defasado, porque a Bíblia é mais atual que a notícia que vai sair amanhã. A palavra de Deus é viva. Quando você lê a vida, você lê o mundo, você lê os acontecimentos pela lente da palavra de Deus, você não fica refém do medo. E aqui está um homem que ele é feliz porque, antes de tudo, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Vamos fazer um exercício de imaginação?
De dia nós temos a luz do sol. De noite, a gente tem que acender a luz do cômodo em que nós estamos. Mas nos dias do salmista não tinha essa facilidade não. Já parou para pensar isso? E como que eles liam a Bíblia à noite? Tinha que fazer um esforço, né? Muito grande. Nem sempre a lamparina estava ao alcance. Nem sempre ela tinha óleo disponível. Nem sempre o pavio estava com sobra o suficiente. Havia todo um trabalho para poder meditar na Bíblia à noite. Mas ele meditava. E nós, com as facilidades que nós temos, muitas vezes a gente deixa de lado. Nós deixamos de lado. O prazer, meus irmãos, faz com que nós não tenhamos reservas para ler e meditar na palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos ensina no versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Olha, a palavra do Senhor nos ensina que tudo tem seu tempo. Você não tem as árvores produzindo frutos em todo o tempo. Há um momento exato para isso. Há um momento certo para isso. Assim também é a vida do justo, a vida do crente. Ele não é uma pessoa que fica contando vantagem o tempo todo. Há momentos que você precisa descansar, assim como as árvores. Em determinadas estações, caem todas as folhas e você pensa, morreu. Vem uma nova estação, floresce, tudo novamente. Assim é a vida do justo. A Bíblia está dizendo, há coisas que acontecem na vida que você diz, nossa, aos olhos do mundo, isso aqui é vexatório, não está dando certo, não está dando certo. Mas quando você lê a palavra, você pensa nas estações da vida, naturalmente. Há momentos da vida, minha gente, que nós precisamos ler segundo a palavra de Deus e entender que nem sempre é folha, 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 folha. Há certas estações que as folhas caem. E Deus programou assim. E está tudo bem. Está tudo sob controle. O importante é ser árvore plantada. O importante é ter raízes. Não ser como palha. Veja o versículo 3. Ele, dizendo do homem bem-aventurado, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, se puder grife isso na sua Bíblia, no devido tempo, não é o tempo todo. Duvide de uma pessoa que fica o tempo todo contando vantagens na televisão ou no rádio, porque agora é crente. Deus nos ensina, gente. Há momentos que Deus fecha a torneira e diz, você vai depender de mim. Igual ele fez com o profeta. Deus mandou o profeta Elias à beira de um ribeiro. Não foi de um rio. Não foi de um lago. E aquele ribeiro, num determinado momento, diz a palavra do Senhor que secou. Secou. E então veio a voz de Deus ao profeta dizendo, levanta e vai. Secou o ribeiro. Secou o ribeiro. Nossa vida tem o devido tempo. E que bom é saber que nós somos justos, somos de Deus e o devido tempo pode estar acontecendo na tua vida. Pode ser que no momento você não esteja no pleno verdor. Pode ser que neste momento não haja fruto na copa da tua árvore, mas você pode ter uma certeza, eu sou de Deus, eu sou justo e eu estou no devido tempo. E eu estou no devido tempo. Talvez você esteja passando por dificuldades que vão cada vez mais pressionando você e quem te vê de fora diz, nossa, que fracasso. Mas quando você lê a palavra de Deus, você diz, não. Tem o devido tempo para a minha vida. Tudo tem o devido tempo. Tudo. O oposto disso está no versículo 3, a parte B. No devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E
tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora o versículo 4, os ímpios não são assim. Só por essa declaração aqui, a gente já corre para ser o homem bem-aventurado do Salmo 1. Porque ser o contrário de tudo quanto o salmista disse até agora, é horrível. Ele diz, os ímpios não são assim. Os ímpios não se desviam do caminho dos ímpios. Os ímpios não deixam o conselho dos ímpios. Os ímpios não deixam o caminho dos pecadores. Os ímpios, eles se assentam na roda dos escarnecedores. Os ímpios não estão nem aí com a palavra de Deus. Os ímpios pouco importa com a questão da viração do dia, se é de dia ou de noite, ele só quer saber do momento para si, para mim, do meu jeito. É assim a vida do ímpio. Disse o ímpio, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Agora, veja só como ele é comparado. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Que contraste é isso, porque enquanto o justo é comparado como árvore plantada, o ímpio é comparado como palha, que não tem raiz. Seria um absurdo procurar fruto em palha, seria um absurdo procurar folha em palha. Palha só serve para ser queimada, na linguagem bíblica. E aqui diz, eles não são assim, não são como árvore plantada, são como palha que o vento dispersa. Ele é levado, para todo o tempo ele é levado. A pergunta importante não é se você é um gado ou não, segundo o conceito popular moderno no nosso Brasil. A pergunta é, eu sou árvore, segundo o Salmo 1, ou eu sou uma palha, segundo o Salmo 1? Porque ser uma árvore, segundo o Salmo 1, é ser justo perante Deus, ser bem-aventurado aos olhos do Senhor, é ser como Jesus, ter prazer na lei do Senhor. Talvez alguém diga, mas hoje em dia ninguém faz ênfase a essa questão. E a vida dos ímpios ela é muito mais chamativa. É verdade. Só que tudo tem um fim, gente. Todo corredor vai chegar a uma porta. Toda estrada tem um destino. E a vida também é assim. O versículo de número 5 diz, por isso o quê? Porque o ímpio é como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Eu gosto de seriados policiais. Filmes também. E é interessante quando eles criam com uma vivacidade aquele momento de tensão de uma pessoa culpada num tribunal e ela está o tempo todo negando. O que ela está querendo dizer ali naquele momento é que ela é uma pessoa justa e que as pessoas que estão acusando de um crime, ou seja lá o que for, são todas mentirosas. Mas num dado momento, a coisa muda. E fica estampado para todos que aquela pessoa o tempo todo estava numa farsa. Também há um programa interessante chamado Área Restrita, que fala sobre as pessoas que chegam nos aeroportos com bagagens indevidas. E quando elas são levadas para uma salinha, elas dizem o tempo todo, não, a bagagem não é minha, não tem isso aí, não tem, até um momento que o juízo cai. E a pessoa diz, olha, foi feito o teste aqui, diante dos olhos de todo mundo. Você ainda insiste. Quando a Bíblia diz no Salmo 1 que os ímpios, os perversos, não prevalecerão no juízo, é parecido a isso, gente. Um dia, tais pessoas estarão perante o trono do justo juiz e não vai ter como ela dizer, não fui eu, não, e não. Porque ele conhece todas as coisas e ele vai dizer, eu estava lá e eu vi. Foi assim.
Foi dessa forma. O salmista então nos ensina: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha que coisa, os justos terão no final uma congregação. E isso comunga com o Novo Testamento quando nos diz que naquele grande dia o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, entre no gozo do teu Senhor. Os justos serão congregados, os ímpios serão condenados. O salmista então diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1, ele está aí como o primeiro por causa disso. Porque ele nos mostra essas duas direções. O caminho dos justos, o caminho dos ímpios. Ser árvore ou ser palha. E todo aquele que recebe a Cristo, que se submete ao tratamento do Senhor da vida, esta pessoa, ela é tratada por Deus de uma palha, ele faz dela uma árvore. Só Ele tem esse poder. Que sejamos cada vez mais bem-aventurados segundo Jesus, segundo a palavra de Deus. Vamos orar neste momento. Senhor, graças te damos por tua palavra, que é viva e eficaz. Graças te damos pelo direcionamento da tua palavra, Senhor, para que sejamos homens e mulheres segundo o teu querer. Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração. Se porventura houver entre nós, ou alguém nos assistindo neste momento, que relativizou tudo, que não vê mais diferença entre o justo e o ímpio, ó Deus, trabalha no nosso coração, porque o Senhor vê, sim, quem é justo e quem é ímpio. Ó Deus, livra-nos do mundo da impiedade e congrega-nos, ó Deus, junto do teu povo cada vez mais. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração e à nossa mente. Ó Deus, aviva os nossos corações. Que sejamos pessoas motivadas pelo prazer na lei do Senhor. E meditar no Senhor, na sua lei, nas virtudes da graça. Meditar, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Assim nós oramos, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém.